Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora uma série de 8 vídeos que tem como principal objetivo entender o que vai acontecer com o Oeste Paulista lá em 2030. Esses vídeos terão como base o desenvolvimento baseado em 3 vertentes clássicas, terra, capital e trabalho, mas com uma visão um pouquinho mais moderna. Nós vamos conseguir entender quais são as possibilidades da nossa região lá em 2030. Vamos entender o contexto do trabalho. O trabalho ele se divide entre capital humano e capital social. Mais do que isso, dentro do próprio capital humano, eu posso falar da educação, que é algo que nós vamos trabalhar no próximo vídeo, mas também do ponto de vista numérico. Como vai estar o Oeste Paulista em 2030? Primeiro ponto é entender o porquê a quantidade de pessoas é importante. O princípio é muito simples. Todo indivíduo é gerador de riqueza. Assim, quanto maior é a quantidade de indivíduos em uma região, maior é a possibilidade de se criar riqueza. Isso Adam Smith falou lá no século XVIII. Ele falou assim, olha, a China é mais próspera do que a Europa, porque lá existe uma quantidade maior de pessoas. Segundo ele, a base alimentar era o segredo chinês. Eles tinham como base alimentar o arroz. E a Europa, trigo. O arroz eu tinha 2 safras por ano, o trigo apenas uma. Como consequência, na China havia menos fome no século XVIII. Logo, maior a população, maior a capacidade de criar riqueza. Século XXI, a nossa história é outra, principalmente no Oeste Paulista. Aqui, ninguém morre de fome mais, mas as pessoas envelhecem. E quando isso acontece, a capacidade produtiva delas diminui. A gente tem um outro problema aqui, a nossa fertilidade é relativamente baixa e a densidade populacional uma das mais baixas do estado. Em resumo, nós vamos olhar 3 mapinhas aqui que demonstram muito bem isso. O Oeste Paulista tem uma densidade populacional baixa, ao mesmo tempo, a nossa natalidade por mulher fértil é uma das mais baixas do estado. A cada 1.000 pessoas nascem em média 11 ou 12 pessoas por ano. E como consequência, talvez, nós criamos muito menos riquezas do que o resto do estado. Mas isso só acontece aqui, professor? Só aqui no Oeste Paulista é assim? Não, observem o vídeo e vocês vão ver que nos próximos anos a população do estado de São Paulo vai envelhecer de uma maneira muito mais rápida do que o resto do Brasil. Isso se chama janela demográfica. O que vai acontecer ou o que está acontecendo? Hoje nós estamos com a nossa janela demográfica aberta. Isso quer dizer que nós temos uma quantidade maior de pessoas trabalhando e uma quantidade menor de pessoas dependentes. A janela demográfica se abre em um determinado momento, aqui aconteceu por volta dos anos 2000, e se fecha em outro. Para o Oeste Paulista, ela vai se fechar em 2030. E essa é a preocupação. O que nós vamos fazer em 2030? Só para ter ideia, nós temos hoje 146 mil menores de 14 anos na região e 106 pessoas maiores de 65 anos. Em 2030, teremos 140 mil menores de 14 e 150 mil pessoas com mais de 65 anos. Os gastos com creches vão ser menores, mas os gastos com os hospitais serão muito maiores. Algumas cidades da região vão diminuir de tamanho até 2030. Isso vai gerar uma série de deficiências. Observem o gráfico. Essa quantidade de pessoas, principalmente entre 15, 20, 25 e 30 anos, vai cair drasticamente, porque nascem cada vez menos pessoas. Ao mesmo tempo, a
quantidade de pessoas com mais de 75 anos vai aumentar muito. E isso vai gerar uma série de desafios para o Oeste Paulista em 2030. Então não temos saída, professor? Temos sim. O capital humano, como foi dito no começo do vídeo, ele tem a ver com quantidade, mas também com qualidade. E qualidade é o próximo tema. Na verdade, educação é o próximo tema, que nós vamos falar no próximo encontro para entender o que vai acontecer com a nossa região em 2030. Um abraço, pessoal, até a semana que vem.